Imagine estar em um avião, cercado por desconhecidos, quando um milionário arrogante decide humilhar uma passageira só porque ela parecia simples demais para estar na classe executiva. Ele riu, debochou e a tratou como alguém insignificante. Mas, minutos depois, a vida colocaria esse homem de joelhos diante da verdade. O que ele descobriu sobre ela congelou o coração de todos a bordo. Antes de continuar essa história impressionante, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Agora sim, vamos começar. O som dos motores do avião enchia o ambiente com um zumbido constante, enquanto os comissários se moviam de um lado para o outro, acomodando passageiros. Era um voo internacional, daqueles que misturavam executivos engravatados, turistas sonhadores e famílias inteiras ansiosas por chegar ao destino. No assento da primeira fileira da classe executiva, Arthur Vasconcelos, um milionário acostumado a ter o mundo a seus pés, reclinava sua poltrona com a arrogância de quem acreditava que o avião inteiro deveria girar em torno dele. Arthur tinha pouco mais de 40 anos, terno impecável, feito sob medida em Milão, sapatos de couro italiano, relógio suíço brilhando no pulso. Dono de uma holding que englobava desde construtoras até empresas de tecnologia, era o tipo de homem que entrava em qualquer lugar esperando ser reconhecido. E se não fosse, fazia questão de ser. Seus olhos frios passavam rapidamente por cada passageiro que embarcava, como quem julga se mereciam ou não estar ali. Foi nesse momento que ela entrou. Helena Duarte, uma mulher aparentemente simples, carregando uma mochila gasta e uma pequena bolsa de mão. Vestia calça jeans surrada e uma blusa azul clara, sem nenhuma ostentação. O cabelo preso em um coque improvisado, o rosto sem maquiagem pesada, mas com uma serenidade que chamava a atenção. Ela caminhava com passos firmes, embora discretos, procurando seu assento. Arthur a viu e torceu os lábios em desdém. Para ele não fazia sentido alguém com aquela aparência estar na classe executiva. Deve ter se perdido, murmurou baixo, mas alto o suficiente para que a comissária próxima e alguns passageiros ouvissem. Helena percebeu o olhar dele, mas preferiu não reagir. A comissária verificou seu bilhete e a conduziu justamente para a poltrona ao lado do milionário. Arthur quase engasgou com a ironia da situação. Só pode ser brincadeira, resmungou, ajeitando-se como se o simples fato de dividir espaço com ela fosse uma afronta. Classe executiva virou rodoviária agora? Helena pousou sua mochila no compartimento de bagagens e sentou-se calmamente. Seu semblante era tranquilo, mas seus olhos mostravam que tinha ouvido cada palavra. Boa tarde, disse em voz serena. Arthur nem respondeu. Apenas pegou o celular de última geração e fingiu estar ocupado com e-mails urgentes. O voo decolou e logo os comissários começaram a servir as primeiras bebidas. Helena pediu apenas água. Arthur, champanhe francesa. Ele a olhava de canto de olho, incomodado com a presença dela. Sabe, disse ele com um tom de sarcasmo, não é qualquer um que deveria ter acesso a esse setor. Algumas pessoas simplesmente não se encaixam. Helena desviou o olhar da janela e encarou-o por um breve instante. Não havia raiva em seus olhos, apenas paciência. Talvez o mundo fosse melhor se as pessoas se encaixassem mais pela essência do que pela aparência, respondeu, antes de voltar a observar as nuvens. Arthur riu debochado. Essência não paga passagem executiva, minha cara. Dinheiro paga. E claramente você não parece do tipo que tem. Aposto que foi sorte de algum upgrade promocional. Helena não retrucou. Apenas permaneceu em silêncio. Isso o irritava ainda mais. Arthur estava acostumado a dominar conversas, a impor sua visão, e aquela mulher se recusava a entrar no jogo dele. Horas depois, o avião entrou em uma zona de turbulência forte. Luzes de aviso se acenderam. Os comissários se apressaram para se sentar e os passageiros se seguraram com força. Alguns gritos se espalharam pela cabine.
Arthur, embora tentasse manter a pose de homem inabalável, estava visivelmente nervoso. Segurava os braços da poltrona com força, os olhos arregalados. Helena, ao contrário, parecia calma. Ela fechou os olhos por alguns segundos, respirou fundo e depois olhou para o milionário. Respire fundo. Vai passar. Ele a encarou com arrogância, tentando disfarçar o medo. Eu não preciso de conselhos. Mas minutos depois, quando a turbulência continuava, Arthur não aguentou e começou a suar frio. Foi Helena quem estendeu a mão de forma instintiva. Segure, vai ajudar. Relutante, quase ofendido, ele hesitou, mas acabou aceitando. O contato foi breve, mas suficiente para acalmá-lo um pouco. Quando a turbulência cessou, Arthur puxou a mão de volta rapidamente, como se não quisesse admitir a vulnerabilidade. O voo seguiu, e Arthur, entediado, tentou puxar assunto. E então, o que uma pessoa como você faz da vida? Helena sorriu de leve. Trabalho ajudando pessoas. Ajudando como? É assistente social? Enfermeira? Perguntou em tom levemente jocoso. Algo parecido, respondeu, sem entrar em detalhes. Arthur bufou, julgando-a irrelevante. Para ele, o mundo girava em torno de executivos, investidores, CEOs, profissões que moviam dinheiro. Deve ser bonito, mas não paga as contas. Ela apenas o olhou sem responder. Chegou a hora do jantar, e o cardápio oferecia pratos sofisticados. Arthur, claro, fez questão de pedir o mais caro e ostentar conhecimento sobre vinhos. Helena pediu o prato simples, recusando bebidas alcoólicas. Enquanto comiam, um passageiro idoso que estava alguns assentos atrás passou mal. A comissária correu pedindo se havia algum médico a bordo. Silêncio. Ninguém se manifestou, até que Helena se levantou calmamente. Eu posso ajudar. Arthur quase gargalhou. Você? Ajudar? Vai fazer o quê? Dar água com açúcar? Mas sua expressão congelou quando a mulher começou a agir com segurança. Helena examinou o idoso. Pediu que os comissários trouxessem determinados itens, deu instruções claras e, em minutos, conseguiu estabilizar o homem até que pudessem fazer um pouso de emergência se necessário. Todos no avião aplaudiram. Arthur, ainda incrédulo, sussurrou. Quem é você? Helena apenas respondeu. Alguém que não precisa provar nada para você. Mais tarde, quando o avião pousou para atendimento médico, Arthur descobriu a verdade. Enquanto aguardavam no saguão, viu vários médicos e representantes de uma organização humanitária se aproximarem de Helena com respeito absoluto. Chamavam-na de Doutora Duarte. Arthur ficou boquiaberto. Uma das comissárias explicou, orgulhosa. Ela é a doutora Helena Duarte, cardiologista renomada, fundadora de uma ONG que já salvou milhares de vidas em regiões carentes. Estava voltando de uma missão na África. O coração de Arthur afundou. Toda a arrogância, o desprezo, a ironia, tudo tinha sido dirigido a alguém que, sem ostentar nada, carregava em si uma grandeza que dinheiro algum poderia comprar. Ele tentou se aproximar, envergonhado. Doutora, eu não sabia. Helena o encarou com calma, sem raiva, apenas firmeza. O problema não é não saber. O problema é julgar sem conhecer. Arthur sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez em muito tempo, não encontrou palavras. Aquela experiência mudou Arthur profundamente. Nos dias seguintes, não conseguiu parar de pensar na forma como havia tratado Helena. Percebeu que sua fortuna, seus títulos e sua arrogância não valiam nada diante da humildade e da grandeza dela. Buscou informações sobre sua ONG, começou a fazer doações anônimas e, em certo momento, decidiu procurar Helena pessoalmente. Não para pedir desculpas apenas, mas para aprender. Helena o recebeu sem rancor, como alguém que entende que cada pessoa tem seu próprio caminho de transformação. E ali, o milionário arrogante começou a dar lugar a um homem disposto a olhar o mundo de outra forma. Arthur Vasconcelos voltou para casa naquela noite diferente.
O milionário, acostumado a ser aplaudido em reuniões, respeitado em jantares e paparicado por bajuladores, não conseguia esquecer a cena no aeroporto. Helena, de aparência simples e olhar sereno, havia sido recebida como uma verdadeira autoridade por médicos, voluntários e até por passageiros que antes também a julgavam sem conhecê-la. Deitado em sua cobertura luxuosa, rodeado de obras de arte e paredes envidraçadas que exibiam a cidade inteira aos seus pés, Arthur sentiu algo que há anos não experimentava: vazio. Tudo o que possuía parecia perder o brilho. Pela primeira vez, percebeu que sua fortuna não era suficiente para comprar respeito genuíno, nem a grandeza de caráter que aquela mulher carregava. Nos dias seguintes, tentou retomar sua rotina. Reuniões com diretores, contratos milionários, convites para festas luxuosas. Mas tudo soava pequeno diante da lembrança de Helena ajoelhada ao lado de um homem idoso, salvando-lhe a vida sem pedir nada em troca. O contraste doeu. Arthur começou a pesquisar sobre ela em segredo. Descobriu reportagens em jornais internacionais, entrevistas em programas de TV, documentários sobre a ONG que havia fundado. Ela tinha equipes médicas espalhadas em regiões devastadas pela pobreza, atuava em vilarejos esquecidos do interior do Brasil, atravessava desertos e selvas para levar atendimento onde ninguém queria ir. Tudo isso sem ostentar, sem discursos grandiosos, apenas com ação. Quanto mais lia, mais se envergonhava. Ele, que se gabava de ter construído impérios, nunca tinha feito nada que realmente mudasse a vida de pessoas comuns. Seu orgulho de milionário parecia agora frágil, quase infantil. Foi então que tomou uma decisão inesperada. Iria procurá-la. Depois de semanas tentando contato com a ONG, Arthur conseguiu ser recebido em uma das sedes da instituição, instalada em um prédio simples, em uma região periférica da cidade. Chegou de carro importado, mas percebeu que destoava completamente do ambiente. Crianças brincavam descalças do lado de fora e voluntários carregavam caixas de suprimentos médicos. Não havia luxo, mas havia vida. Quando entrou, a viu. Helena estava de jaleco, cercada de jovens médicos e estudantes. Explicava algo com calma, usando termos simples para que todos entendessem. Era admirada, respeitada, ouvida. Arthur esperou desconfortável até que ela se virou e o reconheceu. Senhor Vasconcelos, disse sem surpresa, mas com aquele mesmo tom sereno. O que o traz aqui? Ele engoliu em seco. Não estava acostumado a se sentir pequeno, mas diante dela parecia encolher. Eu vim me desculpar pelo que disse no avião, pelo que pensei de você. Respirou fundo. E também vim aprender. Helena o observou em silêncio por alguns instantes. Ele esperava ser rejeitado, mas, para sua surpresa, ela abriu um leve sorriso. As pessoas mudam quando estão dispostas a ouvir. Se está aqui por isso, já é um bom começo. Nos meses seguintes, Arthur se aproximou cada vez mais da ONG. No início, tentava ajudar apenas com dinheiro, mas Helena deixou claro que contribuição financeira, embora importante, não era suficiente para transformar alguém. Então, ele começou a participar das expedições. Foi para comunidades ribeirinhas na Amazônia, onde viu crianças com olhares famintos correrem ao encontro dos médicos. Atravessou estradas de terra empoeiradas no sertão nordestino, carregando caixas de medicamentos. Viu pessoas agradecerem de joelhos por uma consulta simples, que em sua vida de luxo ele jamais teria valorizado. Essas experiências quebraram Arthur de dentro para fora. O homem arrogante, que um dia zombara de uma passageira por sua aparência, agora se ajoelhava na lama para segurar a mão de uma criança doente. A transformação foi tão profunda que logo se tornou visível para todos ao seu redor. Seus sócios estranharam quando ele começou a reduzir sua participação em festas, quando deixou de exibir novos carros e quando suas reuniões passaram a incluir pautas sociais. Alguns o criticaram, outros se afastaram, mas Arthur não se importava mais. Numa noite,
Após retornar de uma longa missão no interior, procurou Helena. Estavam sozinhos no pequeno escritório da ONG, iluminado por uma lâmpada simples. Ele parecia cansado, mas diferente. Havia leveza em seu olhar. Helena, começou chamando-a pelo primeiro nome pela primeira vez. Você me mostrou algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Me mostrou que eu era pobre, pobre de humanidade. Ela o fitou em silêncio. Quero dedicar o que tenho e o que sou a algo maior que eu. Não sei se consigo ser metade do que você é, mas quero tentar. Helena respirou fundo. Não é sobre ser como eu, é sobre ser a melhor versão de si mesmo. Se está disposto, já é mais do que muitos. Arthur sorriu. Pela primeira vez em anos, sentiu-se livre. O homem que antes acreditava ser dono do mundo, agora entendia que o verdadeiro poder não estava em contas bancárias, mas em mãos estendidas. E tudo havia começado com um voo, uma arrogância desmedida e a coragem silenciosa de uma mulher que não precisava provar nada para ninguém. No fim, aquele voo não foi apenas uma viagem de um ponto a outro. Foi o ponto de virada na vida de Arthur Vasconcelos. Ele descobriu que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias ou relógios caros, mas na capacidade de tocar vidas. E tudo começou com a mulher simples que ele destratou no avião, até descobrir sua verdadeira identidade.